Amós, capítulo de número 3, e o versículo 7, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Olha só, amados ouvintes, queridos irmãos, Deus está dizendo que Ele não faz nada sem avisar o que vai fazer. Ninguém, mas ninguém mesmo, deve estar desapercebido com relação aos avisos de Deus. Deus nunca fez e nunca fará nada sem que avise os seus servos. Os servos de Deus, que diz aqui, os servos e profetas. Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus tem segredos. Só que o segredo de Deus, quem sabe, é os servos deles, são os seus profetas. E esses profetas e servos de Deus têm a incumbência de avisar o povo o segredo de Deus. Por que é segredo? Porque só Deus sabe. E quando Ele quer avisar a todos, Ele revela o seu segredo aos seus profetas. Quem são os profetas? Os porta-vozes, aqueles que falam em nome de Deus. Aqueles que falam realmente o que Deus manda, o que Deus determina. Não é aqueles que dizem ser sem ser. Não é aqueles que falam em nome de Deus sem Deus ter ordenado. Há uma diferença grande aqui dos profetas que são servos de Deus. É interessante atentar para este versículo quando ele diz aqui, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, os profetas que são servos. Não é qualquer profeta. Não é qualquer um que sai falando profetadas por aí, falando coisas que Deus não mandou falar. Aqui o segredo de Deus, ele é revelado aos profetas que servem a Deus. Então, uma vez sabendo disso, que nós somos profetas, porta-vozes, atalaias, mensageiros e servos do Senhor, nós temos segredos de Deus para ser revelado às pessoas. Nunca, em toda a história bíblica, que está registrado nas Sagradas Escrituras, a gente pode acompanhar, e Deus nunca fez alguma coisa de juízo, de punição, de exortação, de repreensão, sem avisar a pessoa. A pessoa que vai ser punido é avisado. Ninguém é punido sem aviso prévio. O mensageiro de Deus, o profeta do Senhor, é aquela pessoa que avisa ou que entrega o aviso prévio com relação à punição à pessoa que está precisando ser punido, a menos que aquela pessoa se converta, se arrependa e peça perdão e seja perdoado. Exemplo disso, Deus falou para Jonas: vai à grande cidade de Nínive, pois eu tenho uma sentença contra ela, e prega para ela que eu vou destruir. Então Jonas, o profeta, servo de Deus, recebeu de Deus uma mensagem de juízo. E ao chegar lá, ou seja, aquilo que Deus pretendia fazer com Nínive, já não estava mais oculto, pois ele já havia falado para o seu servo Jonas. Jonas agora tem uma mensagem. Jonas agora, o servo, o profeta, o mensageiro, o atalaia e porta-voz de Deus, agora ele vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a palavra que Deus mandou pregar. Qual foi o que aconteceu? Aconteceu que as pessoas que iam ser punidas ouviram a mensagem de Deus por meio do profeta Jonas, se arrependeram. E Deus não puniu-as. Por quê? Porque elas se arrependeram. Então a punição é para os rebeldes. O castigo de Deus é para as pessoas que não se arrependem. A punição divina
é para as pessoas que continuam nos seus erros, não se arrependem e nem se convertem. Então, Deus avisou Jonas, avisa Nínive, que eu irei destruir a cidade. Jonas chegou lá com a mensagem, vocês têm 40 dias, e daqui a 40 dias a cidade vai acabar, vai ser fulminada, vai desaparecer. Só que eles acreditaram na mensagem do profeta, porque o profeta de Deus que fala em nome de Deus, que realmente é Deus que está mandando, a palavra dele tem um peso, porque não é a palavra dele, do profeta, e sim a palavra do Deus Todo-Poderoso, do Senhor do profeta. Então a palavra ela é eficaz. A palavra ela é viva e ela é eficaz. Uma vez que a palavra verbalizada pelo profeta, servo de Deus, uma vez que ela é verbalizada, ela produz um efeito. Um efeito que vai direto no coração, na alma, na necessidade, na carência da pessoa. Então Deus não faz nada sem avisar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Deus decidiu fazer isso. Só que antes dele fazer essa destruição das duas cidades pecaminosas, ele avisou o seu servo. Ele avisou o seu servo, ele foi avisado. E através desse aviso, o anjo do Senhor foi lá na cidade e tirou o servo do Senhor que estava lá. E uma vez tirada de lá, e até Abraão questionava com Deus, Senhor, mas se tiver justo naquela cidade? Não, se tiver justo, eu salvo a cidade por amor aos justos. E se tiver 50, 45, 40, 30 e foi diminuindo a quantia. E Deus falou, se tiver um justo, 2 justos, tiver 5 justos, eu não destruirei a cidade por amor a eles. Mas como Deus queria punir aquele povo, ele mandou os anjos do Senhor ir lá com Ló e tirar ele da cidade. Porque Deus havia dito, não destruirei a cidade com os meus lá dentro. Ou seja, Deus destruiu a cidade. O fogo de Deus caiu naquelas cidades. Mas o justo, o povo de Deus que estava lá, que era uma minoria, 3 pessoas foram salvas. Saíram, quer dizer, Deus avisou que ia fazer e fez. Nada acontece sem aviso prévio diante de Deus, desse mundo. O plano de Deus, ele é feito, concretizado, executado, e há os servos e profetas de Deus que dizem, o Senhor vai fazer. E quantas vezes, meus amados irmãos, eu e você, como servo de Deus, já temos verbalizado a palavra, Jesus está voltando. Há um arrebatamento da igreja. Quer dizer, nós estamos falando aquilo que era para Deus, aquilo que era segredo para Deus, que para nós não é. Para nós não é, porque Deus já tem dado a nós esta mensagem de aviso. Nós temos avisado continuamente, tanto na igreja quanto fora dela, que Jesus está voltando. E isso é o aviso prévio de Deus. Isso significa dizer que após o arrebatamento desta igreja, este mundo que ficará sem a igreja e sem o Espírito Santo, apodrecerá na podridão do pecado e será punido pela ira de Deus. Nós estamos falando isso, eu tenho 30 anos que sirvo a Deus e há 30 anos pregando a palavra de Deus. Desde quando eu aceitei Jesus, eu começo a pregar desde o primeiro ano da minha conversão. Eu já prego a palavra de Deus, continuo pregando, devo ter falado 1 milhão de vezes que Jesus vai voltar e vou continuar falando que ele vai voltar até que ele venha e até que eu exista. Enquanto eu estiver aqui, eu estarei dizendo, Jesus vai voltar, Jesus está vindo, o Senhor está chegando, a igreja será arrebatada, o aviso prévio da punição divina está sendo anunciado. Então a Bíblia diz, meus amados e queridos irmãos, certamente Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Tudo que acontece na face da terra, a igreja é ciente. Nada que acontece, meus amados irmãos, é para nos pegar de surpresa. Nós precisamos estar prevenidos com a ação divina sobre esta terra. A igreja precisa ser sabedora de que Deus punirá o povo na terra
pós-arrebatamento da igreja. E o povo que hoje anuncia que Jesus está voltando deve permanecer firmes, preparado, aguardando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, o seu povo, para a ditosa cidade, a Nova Jerusalém. Deus abençoe! Deus abençoe a todos na tarde deste dia.